cultos, queridos. Por quê? Porque é algo que eu confesso para você que durante muito tempo Deus colocou isso no meu coração para poder falar um pouco no culto sobre ser pastor, o que é ser pastor. Só que, às vezes, queridos, até mesmo por falta de maturidade, a gente se sente inseguro, né? Só que conforme o tempo vai passando, as lutas vão aumentando, né, pastor Givanildo? Aí a gente vai amadurecendo um pouquinho, né? E a gente fica um pouco mais seguro para poder falar de determinados assuntos a qual a gente não tinha, com menos maturidade, uma segurança suficiente para isso. Então, para mim, queridos, como pastor, é difícil falar de ser pastor. Por quê? Porque eu vou ter que colocar a palavra de Deus, que é acima de tudo, aqui nessa ministração, mas eu vou ter que colocar coisas na minha vida. Então pode ser que em determinado momento eu me emocione, mas nós precisamos compreender, queridos, o que é ser pastor e o que é ser ovelha. Às vezes a gente olha, queridos, não é porque nós estamos na posição de pastores que nós não somos ovelhas. Sim, nós somos ovelhas, sim. É aquilo que eu falei para vocês, né? Eu fui convidado para poder participar dessa peça teatral. Só que eu tenho consciência de que a partir do momento que eu estiver aqui nessa peça teatral, eu vou estar debaixo da liderança da Andréia. Então naquele momento ela vai me pastorear, ela vai me direcionar, né? Então nós tivemos a apresentação, então no meio do ensaio ela, pastor, tem que ser assim, tem que ser assado. Pastor, esse Espírito Santo está muito fraquinho, tem que ter mais força, né? E a gente tem que ouvir, queridos. Então, quando nós, filhos de Deus, compreendemos e entendemos a necessidade disso, nós nos sujeitamos. Não é porque a gente tem determinada posição que a gente não vai se submeter. Não, a gente precisa se submeter. Tem pessoas aqui, queridos, que na igreja mesmo, se chegar na minha sala, se a irmã Francisca chegar lá na minha sala, eu vou falar o nome da irmã Francisca, ela não fica brava. Se ela chegar lá na minha sala e falar bem assim, pastor, eu preciso que você vá lá e limpe o banheiro agora. Eu vou, queridos. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que me submeter a ela, que Deus levantou ela como autoridade na minha vida. Eu já tenho que respeitá-la naturalmente, queridos, pela idade dela. Mas o ministério dela, eu sei que é um ministério abençoado, forte, e isso me faz respeitá-la. Então louco, queridos, é o homem que não compreende isso, tá? Então ser pastor, queridos, nós vamos ver que a vontade de Deus, ela é maravilhosa. E eu fiquei muito feliz hoje, porque às vezes eu prego aqui, eu gosto de citar muito a Bíblia. Aí teve uma irmã que me procurou e falou, pastor, eu queria fazer uma crítica nessa ministração de hoje do senhor. Aí falou, minha irmã, pode fazer, fica à vontade, você tem total liberdade para isso. Ela, pastor, o senhor falou uns textos da Bíblia e eu venho preparada para anotar, mas o senhor não falou as referências de alguns textos, o senhor só leu o texto, não falou as referências, porque eu gosto depois de ver, de estudar a palavra, de meditar na palavra, e eu fiquei tão feliz, queridos, eu fiquei tão feliz com isso, sabe, é sinal de que a gente vê que as pessoas realmente estão buscando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, nós vamos ler do verso 11 ao 14, amém? João capítulo 10, do verso 11 ao 14. Preste atenção, queridos. Aqui, Jesus, na sua imensa sabedoria, Ele fala principalmente aqui com nós que somos pastores e fala com nós também que somos ovelhas. Sabe, queridos, é muito bom essa palavra. João capítulo 10, a partir do verso 11, diz assim, eu sou o bom pastor, é Jesus falando. E ele fala aqui, queridos, agora uma característica de um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí ele começa a fazer uma diferença. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor.
conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Uma característica interessante que Jesus ele fala nesse texto, queridos, que nos faz a ter ânimo, é que o bom pastor, assim como Jesus, a gente pode falar também, o bom pastor de uma igreja, ele sabe e ele conhece as ovelhas dele. E uma coisa interessante que nós, como ovelhas, nós também conhecemos o nosso pastor. Então, quando o pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor, o que que dá? Dá um relacionamento, queridos. Fica uma coisa agradável, uma coisa boa. Só que você lembra que eu falei para vocês que Deus ele nunca interfere nas nossas decisões, nas nossas escolhas? Lógico, Ele nos mostra, Ele nos direciona. E uma das formas dele nos direcionar é isso, é usando pastores, é usando líderes. Quer dizer, pessoas que tiveram experiência na vida para poder direcionar para quê? Para que a vida daquela geração que está vindo logo depois da nossa seja melhor. Por quê? Porque aquela geração que está vindo agora não precisa sofrer o que nós sofremos, né, pastor? Não precisa passar pela luta que nós passamos. Então, se uma geração não quer passar pela luta que passou, essa geração tem que aprender a ouvir os mais velhos, ouvir os seus pais, ouvir o seu pastor, né? Por quê? Porque tomamos decisões. Essa semana colocaram um vídeo lá no grupo de homens, eu achei muito interessante aquele vídeo, que fala que nós pais, né, não vamos fazer as escolhas pelos nossos filhos. E realmente, isso é verdade. Nós fizemos as nossas escolhas. Os nossos filhos vão fazer as escolhas deles. Só que nós não podemos nos ausentar da responsabilidade de instruir os nossos filhos para que eles possam fazer as escolhas de uma forma diferente e não sofrer o que nós sofremos, né? Só que o problema é que muitas vezes os filhos não entendem isso. E tem uns que é mal criado e fala, deixa eu viver a minha vida. A senhora viveu a da senhora? Né? Só que eles não sabem que os pastores, os pais, estão preocupados com as suas escolhas. Por quê? Porque você pode ter certeza de uma coisa, queridos. O seu pai, a sua mãe, sabe exatamente aonde vai dar essa escolha que você está fazendo. Pastor, isso é impressionante. Não é impressionante. Não é à toa que eles têm mais do que o dobro da sua idade. Isso é vida. Isso não é impressionante, isso é vida. E quando você tiver os seus filhos, você também vai ter esse mesmo conhecimento. Mas se você souber e aproveitar aquilo que Deus deixou, eu sou o bom pastor, conheço as minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Sabe, queridos? Saber aproveitar quando você tem um pai, quando você tem uma mãe para poder te ajudar a tomar decisões. Eu sinto muita saudade da minha mãe, por quê? Porque minha mãe era a minha principal conselheira. Todas as decisões que eu tomava, queridos, eu consultava ela. E era impressionante, queridos. Chegou uma fase da minha vida que eu falava assim, agora eu vou ouvir minha mãe, porque toda vez que eu não ouvia, eu só me dei mal, né? E tinham situações que era muito difícil, porque eu queria muito. Aí minha mãe falava, não, se eu fosse você, esse não é o momento, né? Agora você tem responsabilidade, você tem uma família, filho, você tem uma esposa. Então a sua preocupação agora tem que ser a sua casa. Não é o seu desejo, não é a sua vontade. Agora é diferente. Primeiro você cuida da sua casa. Está tudo bem na sua casa? Está tudo tranquilo? Aí sim você pode realizar um sonho seu. Mas o seu dever, isso minha mãe me ensinando, mas o seu dever como homem, como marido, é satisfazer as necessidades do seu lar, né? Que infelizmente, queridos, é o que acontece com a maioria dos homens, né? O cara quer um carro, só que aí ele vai comprar um carro 2.0, turbinado, o carro bebe uma gasolina desgramada, a peça é só importada, e ele vai tirar da onde para poder sustentar aquilo? Da família. Hoje eu estava conversando com uma jovem e ela falou uma coisa interessante. Falou, pastor,
né? E é diferente, porque às vezes os jovens querem coisa nova. Não, pastor, eu quero comprar um carro, mas eu quero um veinho, se eu não me engano, não sei, de 94, 2003, que não paga mais IPVA. É que ano que não paga mais IPVA? Ela falou bem assim, não, eu quero pegar um carro daí porque não paga mais IPVA. Isso é bênção, queridos, é sinal de sabedoria, mas é bênção também você pagar seu imposto. Se Deus te der condições de comprar um carro zero e você ter dinheiro para pagar o imposto, você ter dinheiro para manter, queridos, isso é bênção também. Não é bênção você querer ter algo que você não tem capacidade para sustentar. Aí não é bênção. Aí não é bênção. Então, por isso, queridos, que Deus, Ele veio na forma de pastor, para quê? Para nos direcionar. Olha para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha para mim. Mesmo que às vezes a minha vontade e os meus conselhos contrariam os seus desejos, olham para mim, porque eu sei o que é melhor para você. Quando o Pai criou tudo, eu estava lá. Ele fez tudo por mim, para mim, através de mim. Então Jesus, queridos, Ele sabe o que é melhor para nós. Se Jesus sabe o que é melhor para nós e Ele fala para nós obedecermos, obedeça. Se Jesus sabe o que é melhor para nós e a palavra de Deus fala para nós não fazermos dívida, não faça dívida. O problema é que a gente gosta de contrariar a palavra de Deus e muitas vezes nos achamos melhores do que Ele. Então, quando a gente olha para esse texto, queridos, o Senhor Jesus, Ele se apresenta como bom pastor. E nós vimos aqui algumas igrejas o primeiro sábado, outras igrejas o segundo domingo do mês de julho, é comemorado o dia do pastor. E nós temos que olhar, queridos, para a gente poder aprender e ver verdadeiramente o que é um pastor, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o exemplo perfeito e maravilhoso de pastor. Então, quando você decide seguir um pastor, ou quando você decide ser um pastor, você que decide seguir um pastor, você tem que ver características de Jesus na vida do pastor. E você que decide ser um pastor, aceita o chamado de Deus para ser um pastor, você tem que ter características de Jesus na sua vida. É impossível, queridos. E isso, queridos, não tem como esconder. Você percebe. Você percebe. Você percebe, né? No Antigo Testamento era Deus Pai que sempre se apresentava como o pastor de Israel, o pastor que sempre guiou o povo e nada lhes deixou faltar. É o exemplo dos Salmos 23, do verso 1, 4, diz assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Às vezes, queridos, a gente olha para esse texto e a gente fala da vara e do cajado de Deus como para dar cacetada, como para nos ensinar. Não, queridos, a vara e o cajado de Deus também é para nos proteger. E tem uma coisa boa, queridos, nisso: ninguém nunca conseguiu vencer o Deus de Israel. Isso significa que quando você se permite ser pastoreado, quando você se permite ser rebanho, quando você se permite ser igreja, quando você se permite ser obediente à palavra de Deus, quando você se permite abrir mão das suas vontades e obedecer a Deus, você vai compreender e você vai perceber isso na sua vida. Só que Deus, Ele trabalha da forma certa, queridos. O pastor, ele sabe o momento certo. Bom, esse pasto aqui já não dá mais para as ovelhas, eu tenho que levar essas ovelhas mais adiante. É que nem aqui, queridos, na comunidade, não adianta eu querer fazer as coisas do jeito que eu quero, tudo rápido, não, porque o Senhor sabe. O Senhor, Ele sabe o tempo certo da gente caminhar, o Senhor sabe o tempo certo da gente parar, o Senhor, Ele sabe de tudo.
E é Ele que nos direciona. E o pastor Orides, ele falava muito nisso, porque ele falava, nós estamos à disposição das nuvens. Se a nuvem mover, nós vamos mover. Se a nuvem ficar parada, nós vamos ficar parado. E se Deus nos trouxe até aqui, é porque Deus está querendo nos tratar neste lugar. Sabe, queridos, isso é sabedoria. Então, os próprios israelitas se dirigiam a Deus em suas orações como seu pastor, né? Salmo 80:1 diz, ouça-nos, ó pastor de Israel, que conduz José como um rebanho, o Deus cujo trono fica acima dos querubins, mostre ao mundo a sua glória. Pode ser que eu leia alguns textos, queridos, a tradução é diferente, tá? Então a gente vê o povo de Israel, né? Entretanto, o Espírito Santo também constituiu pastores para apacentar a igreja de Deus. E é isso que nós temos que entender, queridos. Deus, Ele quis que fosse assim, né? Jesus, Ele pastoreou e Ele preparou pastores. Então Deus, Ele quis que a igreja fosse assim, que a igreja tivesse um pastor. Tanto que é impressionante, queridos. Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou bem assim, pastor, a coisa mais maravilhosa que tem é ouvir a palavra de Deus. Porque a gente está numa igreja, muitas vezes a gente escuta e a gente não concorda, mas a gente é obrigado a ficar com a nossa boca fechada e aquilo entra na nossa cabeça e a gente começa a meditar. Você já parou para pensar, queridos? É impressionante. Às vezes você vai num curso, você está numa aula, você tem o direito de se manifestar, mas é impressionante que a gente não consegue. A gente pode não concordar, a gente pode sair bravo, mas a gente não consegue retrucar a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez eu tinha acabado de pregar, e aí um jovem chegou para mim e falou, assim, eu não concordo com a sua pregação, o que o senhor falou aí não tem nada a ver. Eu peguei o esboço, peguei a Bíblia, coloquei na frente dele e falei bem assim, você falando não muda nada, mas me mostra aqui, através dos textos que eu li, que tudo aquilo que eu falei está errado. Se você me mostrar, perfeito. Porque o que vai validar, queridos, a pregação de um pastor é a palavra de Deus. Esses dias eu vi um pastor de renome pregando, queridos, e eu fiquei assim preocupado, porque ele falou umas coisas que não tinha nada a ver. Sabe, uma situação que ele falou que não está escrito na Bíblia, a Bíblia não fala nada, a Bíblia fala daquilo como de uma forma totalmente diferente do que ele falou, só que eu percebi que o seguinte, ele estava pregando para muita gente, então no calor da emoção ali da pregação, ele foi por um caminho ao qual não deveria ir, mas é uma escolha dele, né? Em Atos capítulo 20, 28, 29 diz, e agora cuidem de vocês, e não deixe de alimentar e pastorear o rebanho de Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando com a igreja. A igreja dele, comprada com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispo. Eu sei com certeza que depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês, e não terão pena do rebanho. É a palavra de Deus, queridos. Por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. E nós estamos vendo, querido, que hoje, o quanto é difícil, você vai ver através da palavra de Deus, que Deus ele tem um propósito na vida do pastor. Deus não levanta pastor para ser famoso, queridos. Deus não levanta pastor para poder, sabe, ser estrela. Não, o propósito de Deus, queridos, quando Ele levanta um pastor, queridos, é para pastorear a igreja, é para colocar a igreja no caminho certo, no rumo certo, né? E às vezes a gente vê, porque pessoas acham que está no altar, que pregar a palavra de Deus, acha que é uma escadinha para ser o quê? Para ser visto, para ser olhado. E não é assim que funciona, queridos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E vocês vão perceber isso através da palavra de Deus. E esses pastores, queridos, que devem sim ser lembrados, devem sim fazer parte das nossas vidas. Eu quando vi o Guilherme usando aquela camiseta no ensaio, eu me emocionei, queridos. Eu me emocionei, por quê? Porque nós tivemos um pastor maravilhoso. Um pastor que se preocupava com a gente, um pastor que pregava a verdadeira palavra. Um pastor que nunca se preocupou com a fama
pastor que sempre ali se preocupou em estar perto do seu rebanho, sabe? E quando nós olhamos, queridos, para a Bíblia, a gente vai ver que pastor é importante tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então você vê que é um sistema que Deus usa para poder cuidar do seu povo. Deus, Ele gosta disso. Ele gosta de levantar pastores. Pastor não é título, queridos. Pastor não é título. Pastor não é pregação. A gente tem o costume de ver uma pessoa pregando e já falar: você vai ser pastor, né? E não é assim que funciona, queridos. Não é assim que funciona. Não é porque a pessoa prega bem que é pastor. Não é porque a pessoa fala bem que é pastor. A gente tem que começar, queridos, a olhar para a vida da pessoa. Pastor, ele é reconhecido, queridos, é através da vida dele, através das renúncias dele. Sabe? Às vezes a pessoa tem dificuldade de renunciar às coisas. E isso, queridos, é coisa terrível, viu? Cuidado para não ser um instrumento do diabo, viu? Na vida de uma pessoa, viu? Porque se você ficar falando: você é pastor, você é pastor, você é pastor, e aí Deus não levanta a pessoa pastor, você matou a pessoa sem perceber. Porque a pessoa vai acreditar naquilo que você falou e vai querer ser pastor. Só que eu vou falar um negócio para você, queridos. A primeira coisa que a pessoa tem que ter para ser pastor é ter disposição para abandonar o seu eu, para abandonar os seus desejos e as suas vontades. A importância do pastor no Antigo Testamento. Pastor, queridos, ele é definido como alguém que cuida de ovelhas. Então, o pastor é alguém que cuida. Não é alguém que prega bem, não é alguém que é famoso. É pregador. E Abel, queridos, ele foi o primeiro pastor de ovelhas mencionado na Bíblia. Em Gênesis capítulo 4, versículo 2 diz: depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. E por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque Abel, queridos, sacrificou algumas de suas ovelhas para o Senhor. E o pastor, quando ele cuida da ovelha, ele tem o quê? Relacionamento. Ele pega amor. Ele pega zelo, ele pega carinho, ele pega cuidado. E é por isso que Deus se agradou, queridos, um dos motivos de Deus ter se agradado da oferta de Abel. Porque Abel deu algo para o Senhor que representava para ele muita coisa. Era uma ovelha. Uma ovelhinha que muitas vezes ele viu ali nascer, ele cuidou. Ele viu ali e falou: poxa vida, meu rebanho está melhorando, olha só que ovelha perfeita. Porque foi essas ovelhas que ele pegou e entregou para o Senhor. Aquela que era perfeita. Né? E vai ter momento no ministério do pastor que isso vai acontecer. Vai ter momento que Deus vai falar bem assim: vou levantar uma ovelha sua aí, e essa ovelha aí vai ficar pouco tempo perto de você, ela vai voar, e eu vou usar ela lá fora, né? E a gente fica meio assim: mas é mesmo, Senhor? Tá bom, Senhor, a ovelha é tua. Porque na verdade tudo é do Senhor, né, queridos? Quis Deus, queridos, que o seu povo mais adiante, retratado como ovelha, retratado como ovelhas, e os líderes espirituais passaram a ser também retratados como pastores do seu povo. Então quer dizer, Deus, ele tratou o seu povo como ovelha, mas ele também levantou líderes espirituais para cuidar do seu povo, mas não como um chefe, como um líder, mas como um pastor, como um bom pastor, né? A palavra de Deus lá em Números, capítulo 27, diz assim, então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante dele e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nu, homem que há espírito,
e põe a tua mão sobre ele. E Deus, queridos, Ele escolheu, por quê? Porque Ele sabia que Ele ia precisar de mais uma geração para poder entregar para o seu povo aquilo que Ele tinha prometido. E Ele sabia que já era o momento dele recolher Moisés. Então Ele pede para Moisés abençoar Josué. E ali, queridos, debaixo da liderança de Josué, Deus entregou a terra prometida para aquele povo. Entenda uma coisa, queridos, se é de Deus, se uma igreja ela é governada pelo Senhor, ela sempre vai ter um pastor à frente. Às vezes a gente vê as pessoas achando que igreja, queridos, tem que ser um lugar onde todo mundo faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. E eu vou falar um negócio para você, queridos, se o lugar for desse jeito, não é de Deus. Quando a gente olha para o mundo, queridos, quando a gente vê um pouco de justiça ainda no mundo, quando a gente vê o ser humano criando as leis justas, queridos, é porque nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, viu? Tudo que o mundo tem de bom foi representado através de uma peça teatral aqui, que nos deu um entendimento, que abriu nossas mentes, é porque Jesus instituiu o mundo. Por isso que eu falo para você, queridos, o pastor Orides, ele falava uma coisa e é a mais pura verdade. Se você tem filhos, lute para os seus filhos servirem a Deus. Lute para os seus filhos terem temor a Deus. Porque o pastor Orides, ele falava um negócio que é a mais pura verdade. Um homem sem Deus é pior do que o diabo. Olha só para você ver. A gente vê a criança na igreja. A criança na igreja é uma bênção, né? E vem para o cultinho, e canta, e a gente faz o nosso papel, a gente se esforça para ensinar. Só que aí chega em casa, pai e mãe deixa fazer o que quer. E de repente, queridos, vai chegar uma hora, queridos, que a criança vai falar: se eu posso fazer o que eu quero, eu vou aproveitar a vida. E aí você vê, queridos, a transformação é terrível. A transformação é terrível. Quando a gente vê, o nosso coração fica até apertado. As coisas terríveis que uma pessoa faz afastada de Deus, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. E ao abençoar seu filho José, Jacó também retratou Deus como pastor de Israel. Olha só o que Jacó diz: o seu arco permanecerá firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Jacó, ele via Deus como um pastor. Isso está em Gênesis 49, 24. Davi também se dirigiu a Deus como seu pastor. Nós lemos aqui Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, queridos, quando nós temos a confiança de que Deus é o nosso pastor, nós temos a certeza de que nada vai nos faltar. Nós temos a certeza que no tempo certo, Deus vai trabalhar nas nossas vidas e Ele vai prover aquilo que nós necessitamos. Não o que nós queremos, viu? Mas o que nós necessitamos. E a ovelha, queridos, quando ela é rebelde, né, ela sofre. Por quê? Porque ela vai querer ficar longe do pastor. Porque o pastor, ele sabe a necessidade. Bom, o momento de você ficar aqui nesse lugar. Por quê? Porque aqui você tem a proteção, aqui não tem os animais selvagens. É neste lugar que você tem que ficar. Por que o pastor, ele sempre fala assim para você: vem para a igreja, vem para os cultos. O lugar que você tem que ficar é na presença de Deus. Leia a Bíblia em casa. Porque é aí que você vai estar se fortalecendo, queridos, para resistir às tentações, para poder resistir às suas próprias atitudes que te afastam de Deus. Porque ninguém te afasta de Deus. Quem nos afasta de Deus somos nós mesmos. É as nossas atitudes. E eu sei que se você estiver lendo a Bíblia, se você estiver ouvindo a palavra de Deus, se você estiver tendo comunhão, se você estiver vindo nos cultos, você vai se fortalecer cada vez mais. Eu estava conversando com uma irmã
E ela chorava, ela falando a dificuldade que ela teve de voltar para a igreja depois da pandemia. E realmente é difícil, queridos. É difícil a gente entender e voltar com a nossa mente nessa questão da comunhão. É difícil, nós sofremos muito na época da pandemia. Mas nós precisamos disso, porque Deus, queridos, Ele cuida da sua igreja. E aonde Deus ordena a bênção, é na união. E é aí que nós temos que estar unidos, nós temos que estar ligados uns nos outros. Por quê? Porque nós somos ovelha dele. O salmista ainda se dirigiu a Deus como pastor de Israel. Olha o que ele diz: dá ouvido, ó pastor de Israel, tu que conduz a José como um rebanho, tu que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Está em Salmos 81. O salmista retratou o povo como ovelhas do pastor, do Senhor, e Deus como o pastor do seu povo. Olha o que ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Está em Salmo 100, versículo 3. Deus prometeu levantar pastores segundo o seu coração, queridos, para apacentar o seu povo com inteligência. Por isso que nós temos que olhar para a vida dos pastores. Nós precisamos enxergar Deus na vida deles. Porque Deus, Ele só levanta um pastor. E isso, queridos, é bom a gente entender na palavra de Deus. Deus, Ele só vai levantar um pastor, não porque a pessoa quer. Tem que ter o coração segundo o coração de Deus. Um pastor que tem um coração segundo o coração de Deus nunca vai falar mal de ninguém, nunca vai defamar ninguém, nunca vai querer prejudicar ninguém. Pelo contrário, a pessoa sempre vai se alegrar com a alegria das outras. Por quê? Porque tem um coração segundo o coração de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração, eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. Está em Jeremias 3,15. Olha que situação que Deus falou isso através de Jeremias. O povo de Israel estava perdido, tanto que quando Deus levantou Jeremias, o que eles fizeram com Jeremias? Prenderam Jeremias. Por quê? Porque não aguentaram ouvir a verdade. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Isso aí é uma revelação da palavra de Deus. Um dos sinais de que a pessoa está afastada de Deus é ela não aguentar ouvir a verdade. A pessoa criticar a palavra de Deus significa que ela está afastada. E o povo de Israel estava assim. Deus levantou Jeremias, Jeremias falou a verdade: se arrependa. Vocês acham que está tudo bem, mas se vocês não se arrepender, Deus vai levantar uma nação e vai colocar todo mundo como escravo. Você está louco? Está tudo bem, a gente tem tudo que a gente precisa. Tem que prender esse cara está se levantando contra o povo, está se levantando contra o rei. Foram lá e prendeu Jeremias. E aí, queridos, o que aconteceu? Veio Nabucodonosor, a qual o Senhor chamou de meu servo. Significa o quê? Significa que Deus usou Nabucodonosor. E o interessante, queridos, e a gente vê o quanto Nabucodonosor foi usado por Deus. Nabucodonosor era o maior rei daquela época, queridos. Mas por incrível que pareça, Nabucodonosor deu uma ordem para o seu comandante: procure Jeremias, porque ele tem profetizado a meu respeito. Não deixe com que aconteça nada com ele, proteja ele e dê a liberdade para ele. Se ele quiser vir para a Babilônia, ele vai ser muito bem recebido aqui, mas se ele quiser ficar, ele pode ficar também. O único homem de Israel que teve o direito de escolher o caminho a qual ele deveria guiar foi o profeta Jeremias. Para o povo de Israel, Jeremias era quem? Era um louco, que falava asneira, era um prisioneiro, humilhado. Mas Deus, queridos, permitiu com que ele fosse conhecido pelo rei da Babilônia e honrado. Então deixa eu falar um negócio para você. Não se preocupe
se as pessoas não acreditam naquilo que Deus tem falado através da sua vida. O importante é você ter convicção de que Deus tem colocado isso no seu coração. Porque não importa, queridos. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Deus, Ele honra aqueles servos que são fiéis a Ele. E é isso que nós temos que procurar ser, fiéis ao Senhor. Sabe, fiéis ao Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus também, a gente vê a importância do pastor no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo se apresenta como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós vimos em João 10:11. E Jesus Cristo, queridos, o cumprimento de toda a profecia que aponta para o único e perfeito pastor, que agregaria judeus, gentios em um só aprisco. Eu vi um videozinho aí, acho que foi o irmão Walter que postou no grupo de homens, de um judeu falando por que Jesus não é o Messias. Aí ele fala, né? Porque o Messias não vai morrer, porque o Messias vai juntar todo mundo, porque o Messias vai ser muito inteligente, porque o Messias vai ser um mestre, vai ser um professor. Aí a gente olha e fala assim, mas Jesus, é provado isso historicamente, querido, significa o quê? Cientificamente, que Jesus, ele viveu da mesma forma que a Bíblia relata ele. As pessoas falam meio assim, Jesus, ele morreu. Não, Jesus, ele não morreu. A Bíblia não diz que Jesus morreu. A Bíblia diz que Jesus, ele entregou por livre e espontânea vontade a sua vida, que logo em seguida ele a tomou de volta. Ele não morreu. Ele não morreu. Deixa eu falar um negócio para você. Você crê que Deus revelou coisas maravilhosas para o rei Salomão? Quando você lê o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares. Você crê que Deus revelou que realmente Salomão foi um homem fora do normal, fora da caixinha, pastor Gil? Você mesmo que gosta ali de estudar a Bíblia, né, pastor? Você olha para Salomão, você fala, não, Deus tratou diferente. Não é possível. Né? E o Salomão, queridos, ele chegou a uma conclusão. E a conclusão que ele chegou é uma conclusão que bota medo na gente. Ele fala que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha só que maravilha. E Jesus, queridos, ele chega falando bem assim, muitos que estão aqui não vão conhecer a morte. Você não fica curioso para chegar o seu dia, não? É difícil, né, queridos, de falar disso, né? Mas a gente tem que olhar para a Bíblia e entender, queridos, que Deus, ele tem algo muito melhor do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Por isso que vale a pena você entregar a sua vida para Jesus e viver essa vida sua da forma que Ele quer. Sabe, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz. Darei às minhas ovelhas um pastor especial. Ele cuidará delas e lhe darás alimento. Esse pastor será meu servo, o rei Davi. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o seu governador. Eu, o Senhor, o falei. Por isso que os estudiosos falam que ele tem que ser descendente de Davi. Porque nessa profecia de Ezequiel, ele compara o pastor, o Messias, com o rei Davi. E Jesus é descendente de Davi. Até nisso, queridos, Deus permitiu que acontecesse. Está em Ezequiel 34, 23, 24. Mateus, queridos, registrou o Senhor Jesus Cristo como um pastor cheio de compaixão. Mateus 9, 36 diz: ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus Cristo se apresentou como verdadeiro e bom pastor, dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo revelou seus desejos de agregar judeus e gentios em um rebanho. João 10, 16, 18, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. E Jesus estava falando de mim e de você, viu, aqui. Eu tenho de conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz. Haverá um só rebanho, um só pastor. Olha Jesus Cristo falando da gente aqui,
Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Está vendo? Jesus Cristo falando, o Pai me ama porque eu entrego a minha vida. Ninguém matou Jesus, Ele entregou a vida dele. Ele entregou a vida dele. Pastor, mas os romanos mataram Jesus. Não, queridos. Ele morreu quando ele determinou que estava tudo consumado. Sabe? Aí ele fala bem aqui, no verso 18, né? No verso 17. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém tira de mim, mas eu entrego de livre vontade, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando eu quiser e também tomá-la de novo, porque o Pai me deu esta ordem. Né? O apóstolo Paulo, queridos, ele exortou os líderes de Éfeso a cuidarem bem do rebanho de Deus, dizendo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus nos resgatou, queridos, e Ele determinou que seria dessa forma. Jesus, Ele determinou que Ele ia levantar pastores para cuidar do seu povo. E você vai perceber no final dessa ministração, queridos, o quanto nós não tiramos proveito disso. Nós não entendemos isso, nós vivemos a nossa vida do jeito que a gente quer. E eu vou explicar para você porque uma das dificuldades que eu tenho de ministrar essa palavra. Porque quando eu não tinha maturidade suficiente, eu achava que as pessoas iriam achar que eu estaria tentando conduzir elas a me obedecerem. Olha só para você ver, queridos. Por isso que eu falava para Deus, questionava: Senhor, eu não posso pregar isso. Só que Jesus, Ele instituiu assim. Ele quis que assim fosse. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Se uma pessoa não consegue se submeter a um pastor, a um líder, vai conseguir se submeter a Deus? Nunca. 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 Então só por aí, queridos, a gente tem que chegar e a gente tem que entender. Eu, por exemplo, quando chego numa casa e o pessoal chega para mim e fala: pastor, você ora? Eu falei: de jeito nenhum. Não, pastor, mas isso eu tenho que orar. Eu falei: não, aqui eu não sou autoridade. Quem é autoridade dessa casa é o homem. Quem que é o sacerdote é o marido. Então o marido ora. Aí quando eu percebo que o marido não gosta muito de orar, ou está com vergonha: não, pastor, você ora aí. Você me dá a sua autoridade para eu poder orar? Eu dou. Aí eu oro. Por quê, queridos? Porque isso é um princípio que nós temos que ter. Nós precisamos reconhecer a autoridade. Nós precisamos reconhecer a autoridade. Porque nós precisamos aprender a nos comportarmos diante de autoridade. Você sabe que você tem que aprender a se comportar diante de uma autoridade, queridos. Principalmente, queridos, quando ela é instituída por Deus. Paulo também revelou o propósito de Deus, dado os dons ministeriais à sua igreja. Olha só o que ele diz: e ele mesmo concedeu uns a apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está em Efésios 4, 11 e 12. E aí a gente vê as pessoas invertendo o valor. As pessoas cantam para ter fama. As pessoas pregam para ter fama. A pessoa quer ser pastor para poder ter fama. Mas olha só o porquê que Deus instituiu, queridos, pastores, bispos, mestres, ministros de louvores. Para cuidar da igreja. Para poder levar a igreja à santificação, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Deixa eu te falar, o corpo de Cristo, ele depende de mim e de você que é membro para ser edificado. E eu pergunto para você, você está edificando o corpo de Cristo? O apóstolo Pedro também nos apresentou Jesus como o pastor bispo de nossas almas. 1 Pedro 2,25, tal como ovelhas vocês vagueiam longe de Deus, mas agora voltaram para o seu pastor, o guardião das suas almas.
né? Dá até medo de ouvir isso aí, o guardião das suas almas. Deus tem coisas maravilhosas para a gente, igreja. Larga a mão de ser bobo só. O apóstolo Pedro ainda apresenta Jesus Cristo como nosso sumo pastor. Olha só, queridos, Pedro, viu? Provavelmente quando ele escreveu essa carta aqui, ele já estava à frente da igreja. Ele era o pastor da igreja, o pastor principal da igreja primitiva. E mesmo assim, queridos, ele sempre reconheceu Jesus como o sumo pastor. E quando vier o supremo, né? O supremo pastor, porque ele falava, porque eu só sou aqui o pastorzinho meia boca. Mas quando vier o supremo, quando o chefe vier, aquele que ensinou a gente, e a gente faz com muita dificuldade, mas ele não, porque quando ele esteve aqui, foi firme. E quando vier o supremo pastor, a recompensa de você será uma coroa gloriosa, que nunca perde o brilho, que é a coroa da justiça, queridos, a qual nós precisamos lutar por ela, negando as nossas vontades cada dia, sabe? E quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, e eu estou chegando já na conclusão dessa ministração, o pastor é aquele que exerce várias funções, queridos, né? E é várias funções ao mesmo tempo. Uma hora ele é médico. Por quê, queridos? Porque muitas vezes o pastor ele é usado para curar aquelas pessoas que estão enfermas. Quanto testemunhos, queridos, de pessoas que falam, pastor, eu não estou passando bem, mas eu senti no coração de vir aqui com o senhor e pedir para o senhor fazer uma oração. E muitas vezes o pastor puxa a orelha, né? Fala, irmão, você tem que cuidar da sua alimentação, irmão, você tem que fazer um exercício, irmão, você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Por quê, queridos? Porque é uma preocupação, né? Outras, queridos, é advogado, porque ele vai defender a igreja, né? E isso, queridos, é batata, queridos. Você pode ter certeza, queridos, que o verdadeiro pastor, ele te defende. Ele luta, ele briga por você, literalmente. Já teve situações, queridos, de eu ver uma ovelha em perigo. E às vezes a gente se envolve lá no perigo para poder trazer essa ovelha para cá. Faz parte, queridos, né? Em outro momento é um construtor, porque constrói a igreja, né? Em outro momento é psicólogo, porque aconselha as pessoas. No outro momento é juiz, porque julga litígios entre irmãos, né? Pastor às vezes vai lá, tem que pedir perdão, irmão. Não, pastor, mas ele está errado. Não, mas ele também vai te pedir perdão. Em outra hora é professor, porque ensina o povo. E ainda, queridos, nós poderíamos citar muitas outras funções que o pastor exerce. Mas a palavra do Senhor, queridos, ela ensina o povo de Deus a prestarem obediência aos pastores. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, eu quero abrir o meu coração. Muitas vezes, queridos, eu ficava indignado, eu falava, Senhor, mas há um tempo atrás, aí um pouquinho antes da pandemia, a gente via muitas notícias de pastores se suicidando. E eu orando ao Senhor, falando, Senhor, mas me faz entender isso, né? Sabendo que Deus mostra a verdade, e aqueles que anseiam pela verdade, Deus ele revela, mostra. E o Espírito Santo falou no meu coração, preste atenção no que você vive, e você vai entender o que acontece. E de repente o Espírito Santo falou bem assim, no que as pessoas te envolvem mais? Eu falei, Senhor, as pessoas me envolvem mais nas coisas ruins que acontecem na vida delas. É difícil as pessoas me envolver nas coisas boas. Por isso, a igreja ela está perdendo a essência. A igreja não sabe o quanto eu dou sabedoria para os pastores que eu levanto no meio dela, para ela poder se aconselhar. Sabe, queridos? A pessoa às vezes chega, pastor, eu queria que você abençoasse o meu namoro. E aí depois fala, pastor, eu queria que você fizesse o meu casamento. Aí você fala bem assim, pastor, então compartilhou com alegria.
Você vai fazer um casamento? Será que é uma alegria? Já teve muitos casamentos que eu não quis fazer, queridos. Eu fui fazer porque eu tive que fazer, mas eu sabia que não era. Mas por quê, queridos? Porque na época do namoro, onde estava se conhecendo, onde começou a acontecer as coisas estranhas, não deixou o pastor se envolver para aconselhar. Por exemplo mesmo, né? Se aconselhasse, aí falava assim: pastor, eu quero conversar com o senhor porque aconteceu uma coisa aqui que eu fiquei impressionado. Você acredita, pastor, que ele falou que ia vir me buscar em casa, conversar com a minha mãe? Me deu bolo, me abandonou, pastor. É mesmo? Isso é um sinal, viu? De que lá na frente ele vai te abandonar também. E aí, queridos, isso é corrigido. Por quê? Porque se o pastor está ali na hora, Deus, rapaz, eu não acredito que você fez isso. Vira homem só, isso é coisa de moleque. Agora qualquer coisinha que acontecer, você vai magoar, fechar a carinha e não vou mais te pegar. É desse jeito que você quer virar homem, quer casar? Porque é isso que um pastor vai fazer dentro da sala, queridos. Só que aí não aproveita, eu não vou deixar ninguém interferir na minha vida. Aí depois está com a vida toda arrebentada, toda machucada. Pastor, ora para Deus me salvar, ora para Deus me libertar dessa praga. Ué, mas não era amor? Não era a paixão da minha vida? Não era meu tchutchuquinho, meu papatudo, minha telecena, meu docinho de coco, e agora é praga? Por quê, queridos? Porque o pastor vê, mesmo parecendo um tchutchuquinho, Deus vai mostrar para o pastor que é uma praga escondida num corpo de tchutchuquinho. E o pastor vai te fazer enxergar com as atitudes que vai ter durante o namoro. Mas aí fala bem assim: não, mas depois que casar muda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é casado aí? Não vou perguntar não. Senão vou complicar a situação. Eu só ia perguntar: mudou? Mudou. E aí, queridos, a igreja, ela peca por causa disso. Pessoa está numa fase boa da vida, está tendo conquista profissional, nem lembra do pastor. Mas quando é mandado embora, pastor, fui mandado embora, hora para mim arrumar outro emprego. Aí você fala: mas pastor, eu não entendo por quê? Porque, sabe o que acontece, queridos? Às vezes quando você é chegado, pastor, e você está passando por uma situação difícil. Eu lembro que uma vez eu aconselhei um rapaz, e esse rapaz é muito inteligente, ele gostava de conversar: pastor, está acontecendo um negócio esquisito comigo lá na empresa. Aí eu, pastor, você acredita que meu chefe está com essa atitude? Eu falei bem assim: ele está te testando, porque ele está querendo te promover. Será, pastor? Mas ele nem está conversando comigo direito, ele meio que me abandonou, e ele está fazendo isso. Pode se preparar. Faz o seguinte: você já é prestativo. Nessa fase, vá além. Vá além. Vai chegar uma hora que ele falar bem assim, na última hora, você já está indo embora, e ele vai falar bem assim para você: rapaz, eu precisava de você aqui mais um minutinho para resolver um problema comigo. Você fala bem assim para ele: chefe, estou à sua disposição, estou aqui para te servir. Vamos lá, vamos resolver esse problema. Se você acha que eu tenho capacidade para te ajudar, estou junto. Aí passou o tempo: pastor, não acredito, o senhor acertou, o senhor acredita? Ganhei a promoção. Mas por quê, queridos? Porque Deus, queridos, Ele vai usar o pastor para poder cuidar da igreja. Por isso que aqui na igreja não tem só o pastor Rubens, tem o pastor Givanildo, tem o pastor Rafael, tem a pastora Débora, tem a pastora Eunice. Eu não estou falando isso para você ficar na cola do pastor Rubens, não. Não, se aproxima daquele pastor que está mais perto de você. Só que nós, queridos, infelizmente não fazemos isso, né? Nós só damos a notícia para o pastor: pastor, está tudo destruído a minha vida, né? E a vontade nossa, como pastor, é falar: quem mandou fazer essa escolha? Está vendo? Só que aí, como nós somos pastores, temos que abraçar, né, queridos? A gente vai cuidar. Mas eu vou falar um negócio para você: se a igreja entender o quanto é importante um relacionamento de ovelha e pastor, o quanto Deus usa os pastores para poder ajudar, para poder abençoar,
Queridos, a igreja, ela envolvia mais os seus pastores na sua vida. Ela envolvia mais os pastores na sua vida. E você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Pastor, mas é muita coisa para o pastor. Não é, porque eu vou te explicar o porquê. Tem pessoas que têm mais afinidade comigo. Tem pessoas que têm mais afinidade com o pastor Rafael. Tem pessoas que têm mais afinidade com a pastora Débora. E se Deus vê a necessidade de levantar mais pastores dentro da igreja, conforme a igreja for crescendo, Deus levanta. Independente, queridos, que seja eu, que seja a pastora Débora, que seja o pastor Rafael, que seja o pastor Givanildo, Deus ele vai usar e ele vai dar sabedoria. E eu tenho certeza que isso acontece com o pastor Rafael. Eu tenho certeza que dentro da igreja tem pessoas que têm facilidade e ele acompanha a vida, ele acompanha o relacionamento. Eu tenho certeza porque nós conversamos sobre isso. Só que não, queridos. A maioria de nós só envolve o pastor mesmo é quando o negócio já está arrebentado. Por quê? Porque a pessoa acha que o pastor vai poder fazer alguma coisa, vai poder consertar. E pastor, ele não tem poder para isso. Entenda uma coisa. Quem vive a sua vida é você. Você, hoje, é fruto das suas escolhas de ontem. Você, amanhã, será fruto das suas escolhas de hoje. Você acha que é o pastor ora, meu casamento é abençoado? Não, é as suas escolhas que vai determinar se o seu casamento vai ser abençoado. É as suas escolhas em relação aos seus filhos que vai determinar se os seus filhos vai ser uma bênção. Não adianta chegar agora, pastor, meu filho está isso, ora aí para Deus abençoar. O pastor ele vai orar, queridos. Mas tudo isso está acontecendo por causa das escolhas que foram feitas lá atrás. Então nós precisamos respeitar mais os nossos pastores. Eu preciso disso também, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos para fazer o que eles disserem. Isso é difícil, hein? E é uma coisa interessante, queridos. O seu pastor, ele nunca vai te dar um conselho ruim. Lógico, né? Se você vê Jesus no seu pastor, pelo amor de Deus, né? Porque o trabalho deles, preste atenção, e todo pastor sabe disso, porque o trabalho deles é cuidar de vocês, e Deus julgará se eles fazem isso bem. Deus vai julgar. Dê-lhes motivos, aí já fala para a ovelha, né? Dê-lhes motivos para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza. Isso significa o seguinte: como é que o pastor ora? Vamos supor Vamos supor que você fala assim, conheço o pastor. Imagina você, como que você vê o pastor orando a Deus a seu respeito? Como que você vê? Né? E Deus ele fala bem assim, dê-lhes motivos para prestarem contas de vocês ao Senhor com alegria, não com tristeza. Pois nesses casos vocês também sofrerão com isso, né? Quer dizer, se entristecer o coração do pastor, Deus também vai tratar com você. Da mesma forma que Deus vai tratar o pastor se ele estiver tratando mal as pessoas, né? Orem por nós, pois a nossa consciência está limpa e nós desejamos conservá-la assim. Deixa eu falar um negócio para você. Ontem, eu estava aqui na igreja e tem uma criança aqui na igreja, o Gabrielzinho. Gabrielzinho tem quantos anos, Débora? 7 anos, né? Acho que 7 anos, né? E o Gabrielzinho, ele é bom de bola, né? Aí eu peguei uma bolinha que tem ali, aí fui lá, passei um desafio para ele. Aí descendo a escada com ele ali, cheguei para ele e falei bem assim: e aí, Gabriel, você quer ser um jogador profissional? Você vai ser um jogador profissional? Aí ele, ai pastor, eu não sei, né? Eu não sei, né? Aí ele falou bem assim, mas se Deus permitir, né? Aí na hora, queridos, eu fechei a cara, 7 anos. Pontei o dedo para ele e falei, Gabriel, olha aqui para mim. Escuta o que eu vou te falar. E nunca duvide disso.
A vontade de Deus é que você seja o melhor jogador de futebol que já apareceu nesse mundo. Isso é o que Deus quer que você seja. Então não tenha dúvida do que Deus quer que você seja. E quando te perguntarem de novo, não tenha medo de responder o que você quer ser. Porque se você quiser e você lutar para isso, você vai ser. Porque é o que Deus quer, manifestar a glória dele através da sua vida. Ele olhou assim para mim. Aí eu peguei, voltei ao normal. Falei, agora deixa eu te perguntar de novo. Você quer ser um jogador de futebol profissional? Eu quero, pastor. Aí melhorou. Porque Deus quer isso, queridos. Você acha que Deus te fez para quê? Para ficar sofrendo? Será que é a vontade de Deus que eu conquiste aquela casa? É lógico que é, tem que ver se você tem disposição para trabalhar, para conquistar. Pastor, eu estou querendo namorar. Será que é a vontade de Deus que eu conquiste aquela menina? Espera aí, Deus mostrou para você ela, então é a vontade, vai para cima, porque Deus não vai conquistar ela para você não. Tem que conversar com ela, uai. O problema, queridos, é que às vezes nós nos acomodamos e deixamos de viver a boa, perfeita, maravilhosa vontade de Deus. Medite nesse texto de Hebreus 13:17 e se envolva com seus pastores. Vamos fazer, queridos, da igreja um lugar de comunhão. Esse dia eu estava vendo uma entrevista, queridos, do André, acho que é André Passos. Acho que é André Passos, né, Débora? André Passos, aquele cara que faz os vídeos do Fernandinho. Alex Passos. E eu estava vendo, queridos, uma entrevista dele. E ele falando na entrevista que ele nasceu de novo lá na época da pandemia. E ele fala, né? Não porque o pastor Márcio foi me visitar, não porque a Ana Paula, não porque a pastora, como que é o nome daquela pastora de Isanete? Não porque a pastora, ela me tem como filho, né? E você olha para aquele cara, queridos, é um dos melhores produtores que tem no meio gospel, um cara muito inteligente, que está sendo usado por Deus de uma forma sobrenatural, ao qual Deus está usando para poder revelar a glória de Deus. Aí nessa entrevista eu entendi o sucesso dele. Ele sempre foi uma ovelha que se relacionou com os seus pastores. E hoje ele está colhendo as bênçãos. Então se relacione, queridos. A vontade de Deus, queridos, para a comunidade núclea é algo sobrenatural. Mas nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos, queridos, trazer a igreja, trazer os pastores para os momentos de alegria da nossa vida também. Medite nessa palavra. Feche os teus olhos, preste atenção nesse louvor.